Exclusivo. No seu cozinho você lava de hoje, a mão de obra é toda porqueira. Você vai entender já já. Fala galera, sejam bem-vindos a Mateus Ceará TV, começando aqui mais um Seu Cozinho, Você Lava? E hoje nós trouxemos ela que é a voz da informação. Eu estou falando de Márcia Dantas. Oi, valeu, Tudo bem, Ceará? Márcia? Obrigado por Tudo ter bem. vindo aqui à nossa cozinha. Falou em você... comida é comigo mesmo, adoro. Falou em comida é contigo mesmo, vai sair com o cabelo cheirando fumaça. E a gente vai fazer Sai muita fumaça, ou sai? bastante. Essa churrasqueira aqui não sai fumaça. Você vai comer um churrasco com gosto de fumaça, ó, com gosto de churrasco e sem fazer fumaça. Mas gostoso mesmo. Por isso que essa churrasqueira aqui é feita aqui dentro do ambiente fechado, com o ar-condicionado ligado e não fica cheirando churrasco. Olha que legal. O cheiro de churrasco vem, mas não vem aquela fumaça. Tá bom. Aquela carninha. Que Márcia delícia. Dantas. E aí, Ceará? Como é que é? A improvisadora de notícias. Improvisa a abertura do nosso programa, olhando para essa Para-raio câmera aqui, de chamando o notícias. seu... Ó, transforma a abertura desse programa em uma notícia que eu vou fazer esse vídeo viralizar. Vai lá. Seu cozinho, você lava. Esse é o... Mas é que o nome é muito bom. O problema é que só de falar já me vem assim, aquela quinta série, né? Já vem o... A intenção é essa. Me dá um spoiler assim de um exclusivo pra eu colocar aqui. Exclusivo. Exclusivo. Esse é um programa que as carnes são feitas 100% de porco, até a mão de obra. Exclusivo. No seu cozinho você lava de hoje, a mão de obra é toda porqueira. Você vai entender já já. Olha aí, rapaz! Você é Márcia Dantas, paraense. Paraense, de Belém do Pará. Belém do Pará. Sim. Quem gostou de Belém do Pará quando eu levei foi a minha esposa, Bianca. Ah, comida boa levei lá, minha filha. hein? Comeu tacacá. Tomou, né? Tacacá, Sim. né? Comeu. É. Tomou tacacá. Comeu unha de caranguejo. Nossa, me deu água na boca. Nós fomos num restaurante que tinha um mix, como é que fala? Um menu degustação. Obrigado. Pouquinho de cada. Aí veio vatapá, que é diferente do Maniçoba, você comeu? maniçoba. Você Comeu? tem coragem de comer maniçoba? Maniçoba já. Porque você olha pra maniçoba, minha gente, põe aí uma foto da maniçoba. Põe aí. A maniçoba, pra quem não sabe, é uma comida que ela é uma feijoada sem o feijão, que é feito com a erva, que é a folha da mandioca braba. E é cozida por 7 dias ou mais para poder tirar o veneno dessa erva. Se você não cozinhar no tempo certo... Mateus Ceará também é cultura, meu amor! Opa! De comida eu entendo. Aí experimentamos vatapá, o açaí, camarão, o que mais, Bi? O filhote, melhor peixe. Filhote, comemos Nossa, filhote. Come, derrete na boca. Comi filhote, comi a mãe do filhote, comi... O que mais nós comemos? Ai, tacacá. Tacacá. Eu vou tomar um tacacá. Nossa filha com 6 anos tomou tacacá também, Olha que experimentou. delícia. Muito bom, foi muito bom. Mas hoje a entrevistada é você. Vou apresentar para vocês Márcia Dantas. Márcia Dantas é jornalista e apresentadora nascida em Belém do Pará. Acabamos de falar isso. Começou a carreira como estagiária na Record Belém, com 19 anos. Foi apresentadora do jornal Band Pará, antes de retornar à TV Record como repórter e apresentadora do Jornal da Manhã. Ganhou o prêmio Sebrae de Jornalismo em 2015. E aí? Esse histórico bom aí. Tem mais coisa Tem aqui. mais? Vamos lá. Mudou-se para São Paulo em 2005 em busca de novas oportunidades. Ficou conhecida como a para-raio da notícia no SBT e especialista em ao vivo. Assumiu a apresentação do telejornal Primeiro Impacto e do SBT Brasil em 2020. Apresentação do Primeiro Impacto e do SBT Brasil em 2020. Foi. Criou o MD News, um perfil no Instagram com mais de 1,8 milhões de seguidores, após ser demitida no SBT em janeiro de 2025. É mãe de Gabriel, de 8 anos. É empreendedora e dona da marca de pijamas Pijamar. Isso aí. Trabalha como mentora de oratória e dá aula online de telejornalismo. De oratória, preciso eu, né? A gaguejada que eu já dei aqui, né? Eu quero saber por que você não comprou um TP?
Eu queria fazer o teste do TP com você hoje. Galera, cadê? Não tem um TP aqui? Eu tenho, no meu celular. Só no celular. Você não acha bom usar também aqui? E eu querendo te dar... É que eu não... É assim, eu acho, mas é que assim, é mais raiz, né? Improviso e É mais tal. raiz, pega a ficha, Tem olha, mais a ver vê. também com o teu humor, com as sacadas. É, eu não sou apresentador. Verdade. Não adianta eu olhar para aquele TP, achar que eu sou a Eliana, que a maior leitora de TP do Brasil. Nunca vi ler e falar rapidamente igual a A Eliana. Eliana fala bem mesmo. Ela vai lendo e tudo na hora ali e fala, caramba, bicho, Você a já viu maior... um vídeo meu que viralizou também no TikTok? Eu Não. leio 5 notícias em 30 segundos. É absurdo também. Você precisa ver esse vídeo. Não vi, mas olha aí, vocês vão ver agora. Milhões de views. As pessoas ficam replicando. As pessoas tentam fazer o desafio do TP. Mas são notícias que você criou ou notícias que você está era a lendo? chamada do SBT Brasil. Na época que eu fui apresentadora do SBT Brasil 4 anos, a gente apresentava lá à noite, eu e Marcelo Torres, então a gente fazia uma chamadinha que eram 5 notícias em 30 segundos. E não podia passar dos 30 segundos. Então era uma leitura dinâmica ali também. É um desafio. Leitura dinâmica. Rede TV Tola. E aí? Vai começar esse churrasco ou não? Tá quase quente. Você vai querer o quê? A Márcia pediu pra gente. Quem vem aqui no programa sempre pede um prato. Hoje a Márcia pediu 2. Então, nós vamos fazer coração de frango no espetinho. Adoro. Vamos ver se já dá aqui, ó. Já tá funcionando. Você tempera o coraçãozinho? Já vem Temperadinho, temperado. bonitinho. Topzera Sabe das que meu galáxias. filho ama também coraçãozinho de frango. A minha filha também. E também veio linguiça. Temos 3 tipos de linguiça. Tem a linguiça com provolone, a linguiça natural e a linguiça que a gente não pode falar a marca, mas é a Anabrasa. Normal. Essa aqui. Ah, boa. E como é que você gosta de linguiça, Ceará? Eu gosto de linguiça... Sem ficar pensando bobeira. Não, eu gosto, assim, eu vou te falar, eu gosto de linguiça que faz, assim, linguiça de porco. Artesanal, é. Eu gosto de linguiça fininha de porco. Aquela fininha maravilhosa. Fininhazinha de porco, feita No pão? No pãozinho, top demais. Mas você não veio me entrevistar aqui, não? Que hoje a entrevistada é você. Não é porque eu dou umas pausinhas. Eu tô com medo de você falar umas polêmicas aí. Não vamos falar polêmica, não. Não. Primeira coisa que eu quero saber é, chateada com a saída da SBT? Olha, eu tô me recuperando, porque é como se fosse o término de um casamento. Quando a gente passa 9 anos numa emissora que você dá o sangue, você dá a vida, você cresce lá dentro. Silvio me escolheu para ser apresentadora do SBT Brasil. A história que me contaram foi essa, que ele me viu um dia e falou, eu gostei dessa moça, eu quero ela apresentando e tal. Aí é uma história que tá dentro de você, né? E aí, de repente, você volta de um recesso e recebe a notícia de que você não ia ser desligado. Então não foi algo que eu esperava, não foi algo Não que foi eu o melhor me sonho da preparando. sua vida. Não foi. Mas eu tenho muita gratidão a tudo que eu construí no SBT. E eu acho que hoje a Márcia, com a proporção que a minha carreira se tornou lá dentro, graças ao SBT também, a Márcia virou uma outra coisa nas redes sociais. E eu represento a mulher do norte do país, porque que apresentadora, que mulher saiu do norte, lá de Belém do Pará, para ser uma apresentadora nacional? Então, eu tenho muito orgulho disso. Eu represento muita gente também. E eu acho que a minha história está só recomeçando. Claro que eu tenho gratidão ao SBT, mas eu não esperava que tivesse sido dessa forma. Mas eu vou te falar uma coisa. Às vezes, quando a gente é pego de surpresa, é onde a gente mostra quão mais forte a gente é. Verdade. Porque numa dessas aí, se você está esperando, você ia ficar amorosa. Olha, eles vão me mandar embora em dezembro. Acabou, peraí. Daqui para frente, bora lá e bora ver como é que faz. Você falou isso de sair do Pará e vir para cá. Eu conheço bem lá Belém, eu conheço bem Macapá. Sim. Fui muito fazer show lá, fui passear lá com a minha família, como eu disse para você. Em questão do jornalismo, você sair do Belém, de uma cidade, de um programa local, vamos dizer, né? Estadual, era estadual. Era. Você vir para um nacional. Qual que é a dificuldade da linguagem em relação a isso aí? Eu tive que reaprender, por exemplo, muita coisa. A gente faz muito jornalismo para São Paulo, né? Aqui em São Paulo tem as marginais, tem o trânsito, tem as zonas, tem a CET. São nomes que, assim, pro primeiro ano que eu trabalhei, eu ficava, caramba, eu tinha que decorar os nomes para poder entender como é que funciona. Porque o jornalismo nacional acaba focando muito o eixo Rio-São Paulo. Não deveria ser assim, né? A gente deveria falar... Por que acontece isso, Márcia? Eu acho que é porque a audiência é medida aqui, né? A principal audiência, por exemplo, de
que de resultado é feita aqui em São Paulo. Aqui né? em São Paulo, mede-se, então, quando a pessoa fala, eu vou medir a audiência, é feito nos aparelhinhos aqui em São Paulo. Aqui. Se eu não me engano, cada ponto, um ponto de audiência equivale a 70 mil televisores ligados. Aí tem, acho que são 70 mil pontos de aparelhos ligados. 70 mil aí tem o ponto. share de pessoas. Aí tem o share, que é a quantidade de pessoas que estão ligadas naquele momento. Então, por exemplo, um dia de chuva, o share está muito alto, porque as pessoas não saem de casa. Num dia de calor, de verão, no final de semana, share. O share é baixíssimo, porque as pessoas estão na rua. O share no Guarujá não existe. Não existe, exatamente. Então, tem todo um estudo de audiência. A gente podia passar o dia inteiro fazendo um programa aqui só sobre estudo de audiência. E é uma coisa que se mede e mesmo assim muda muito a todo momento. Por que a Globo hoje ainda continua sendo a líder de audiência? Porque ela tem uma história de... o que a televisão de mentir. é? Não. Tem uma história do... Não, do que é a história? Ela tem história de... Não, eu digo em relação, por exemplo, as pessoas estão acostumadas a ligar na Globo. Tem um costume de se ver a Globo. Você sabe que uma vez... Isso já mudou, mas ainda existe muito. Me falaram isso, eu não acreditei. A Globo, se desligar todas as televisões, ela dá 2 pontos. Porque a pessoa sapeia, deixa eu ver o que tem na Globo e desliga na Globo. É isso aí, isso que você falou. Então, existe um costume de não se mudar muito a programação. Todos os anos, há muitos anos, há 30, 40 anos, o Jornal Nacional é no mesmo horário. Tem a novela das 6 no mesmo horário, novela das 7 no mesmo horário. Então, a pessoa cria esse hábito, e televisão ainda é hábito. E você pensa assim, a internet está acabando com a televisão? Eu acho que nunca vai acabar o público da televisão, sempre vai existir. Sempre vai ser uma coisa muito forte. Por mais que você fique vendo televisão com o celular na mão, mas você está ali na televisão. Você ainda quer continuar. A televisão, eu acho que a televisão não acaba porque a televisão ela continua ditando tudo o que se diz em formatos e publicidade. Exato. A publicidade tem que passar primeiro na televisão para ser aprovada na internet. Mas você sabe que o dinheiro da publicidade já se perdeu muito. A televisão já não se ganha tanto. Ainda é um meio muito caro e a publicidade está migrando cada vez mais para o digital. Por isso que está mais difícil se pagar a TV hoje. Porque ainda é um meio muito caro e a publicidade está tendo essa... Assim, está ficando metá-metá praticamente. Tudo que ia antes só para a televisão agora divide com a internet. Você acha que a política também dos últimos anos no Brasil não pode ter favorecido essa mudança repentinamente desse quadro de mudança de... Porque até, por exemplo, se você vê a Globo vem mandando... geral embora também, todas as emissoras, não é tipo, com certeza. Tá todo. Então, existe algum fator, fora a publicidade em cima, que pode estar mudando tudo isso? Você acha que não faz sentido? Tem um pouco de política, porque, por exemplo, na época do governo Bolsonaro, a gente teve uma migração de público muito grande da Globo para o SBT. Então, o jornal que a gente fazia, que era eu e o Marcelo, SBT Brasil, na época que começava o Jornal Nacional, a gente tinha um aumento de 2 pontos na audiência, porque o pessoal trocava do JN para o SBT Brasil. E era uma época da extrema-direita, no poder, do governo Bolsonaro, e pra gente foi bom, porque tinha-se como se o SBT fosse um pouco mais aliado do que a Globo, pelos ataques e tudo que se formou naquele momento. Mas deixando claro que nós sempre fomos um jornalismo lá partidário. Só que criou-se nesse ambiente digital e popular de que o SBT era um pouco mais direita naquele momento, né? Certo. E o Silvio, ele levou sempre com a maré, né? Ele ia com a maré em relação à política, ele nunca gostou de se envolver. Né? A família Bravanel nunca gostou de se envolver em política. Então eu acho só na época que tinha o dia do presidente. Né? Existiu isso? Você nunca viu isso? Não lembro. Pô, nada na época. Clássico isso. No SBT tinha a Semana do Presidente. Anos quanto tinha um isso? programa, era 1990. Ai, 90. Eu era pequenininha. 80 e alguma coisa. Ah, então não existia. Não. Se bem que... não era durante a ditadura, não. Eu já era vivo. Final da ditadura, porque era 84 até. A ditadura foi 84. Eu nasci em 84 86. e eu lembro de vez na televisão. Então, se eu lembro, eu tinha uns 5, 6 anos. Até o último foi Sarney, né? Era o César. Foi Sarney. A Semana do Presidente. Isso aí na tela. Era como era a semana. Pode procurar na internet. Era um programa que tinha no domingo a Semana do Presidente. Que legal. Mas o Silvio recebeu, né, Bolsonaro muitas vezes em casa, conversou muito com ele, assim como já recebeu o Lula. O Silvio era um cara politizado. Ele gostava de conversar com todos que estavam no poder e tá certo, né? Eu acho que tem que fazer o meio de campo.
Não pode com ele? Né, tem que se juntar a ele, né? Junte-se a eles. Ó, o forninho já tá quente, passar seu pão de alho aqui, Ah, viu? tem um pãozinho de alho. Mas é lógico. Mas é lógico. Você não falou que queria comer linguiça dentro do pão de alho? Você já falou da minha receita? Era tipo... Era surpresa! É. Então corta aqui e eu falo depois. Só depois. Tem o seu pão de alho, lógico que tem o seu pão de alho. Que Daqui a pouco você vai comer delícia. as suas comidinhas com pão de alho. Ô, Márcia, e esse curso que você dá de jornalismo online? Primeiro, o que você acha de não precisar mais do diploma? Do diploma. Ah, eu sou MR, como é que é? MR? DRT. Não, O quê? o nome do diploma. MTB. MTB. MTB de jornalismo. Porque tem o DRT e o MTB. DRT é o de trabalho, né? Isso, de trabalho. Então, eu sou muito a favor do diploma. Mas eu não acho que pessoas que não têm diploma não são capazes... Por exemplo, existem jornalistas formados há muitos anos, só na labuta, formados na... Né, Conheço pessoas que não têm diploma e são até presidentes de nações. Olha, Matheus. Né? Então eu acho que não se mede a capacidade pelo diploma. É lógico que não. Eu não tenho, eu tenho até a 7ª série. Então, meu pai também teve várias profissões e nunca teve um diploma. Mas eu acho que no jornalismo, eu sempre aconselho, se puder e se der, fazer uma faculdade. Porque eu acho a base importante da faculdade. Foi uma base muito importante para mim. E o meu curso vem para complementar essa base. Porque eu vou ensinar tudo o que não se falou na faculdade, eu venho ensinar o que eu aprendi na prática. Você ensina a prática, Eu que é o ensino. principal, né? Chama Telejornalismo Prático o nome do meu curso. Então eu falo sobre como fazer uma boa narração, sobre como escrever um bom off, sobre como ler um TP, a gente tem um módulo só sobre TP, tem marketing digital para jornalista, tem, enfim. Normalmente o off quem escreve é o jornalista? É um repórter, sim. Aí ele passa para um editor de texto, esse editor revisa o off dele, e aí ele pode mudar ou não algumas coisas, e aí depois o jornalista... Você acha que no Big Brother quem escrevia os depoimentos do Bial antes da pessoa sair era ele, do Tadeu? É eles que escrevem? É ele. Ele sempre gostou de escrever, né? Mas o Bial. Tadeu também? Tadeu também, eu acho. Lembra dos textos do Tadeu que ele fazia no joguinho lá dos cavalinhos? Os cavalinhos lá do Fantástico. Sei. Ele sempre gostou de fazer textos diferentões, legais para aquele encerramento do Fantástico. Então eu acho que é dele, sim. Eu acho. Porque eu não sabia que o off era do jornalista. Eu achava que o jornalista pegava a pauta ali, fazia a matéria. Não, a gente escreve tudo também. Não quer dizer que vai exatamente pro ar da forma que a gente quer. Até porque existe uma linha editorial seguida por cada jornal. Por exemplo, eu já fiz um jornal policial como Primeiro Impacto e já fiz o SBT Brasil, que era um jornal mais quadrado, mais tradicional. Então, a linguagem do jornal policial é diferente da linguagem de um jornal mais tradicional. Você precisa saber que tipo de linguagem você vai usar. Por isso, tem que ter um editor para revisar. E além do editor, que é o editor executivo, que vai passar com você, ainda tem o editor-chefe, que revisa todos os materiais. Então, para um jornal entrar no ar, é uma equipe gigante. Assim, né? E para a notícia que vai para a televisão, a mesma notícia, se você passar na televisão e passar ela na internet, ela vai causar o mesmo efeito ou não? Não. Na internet Mas você vai por tirar quê? o corte. Na internet você vai tirar um corte. Uma matéria da TV que vai 3 minutos pro ar, na internet você vai colocar os 30 segundos principais daquela matéria. O que mais chama atenção. Você acha que é daí que surge a fake news? Porque você acaba retalhou o que é uma tirando, matéria inteira? Exato. Tira do contexto, né? Você sabe que eu fui, assim, da situação do Rio Grande do Sul, não sei se você acompanhou. Acompanhei. Fiz a cobertura lá e foi uma situação muito delicada. Você foi lá? Eu fui lá, passei uma semana lá e eu acabei flagrando uma situação dos motoristas que foram parados e multados durante uma blitz. Ah, foi você. Fui eu. E eu Lembrei acabei agora. entrando no discurso lá, muito louco, de uma galera também de dois extremos. Um dizendo que eu fazia fake news e o outro dizendo que eu era a rainha da notícia. Então, eu nunca gostei de me encaixar nem num nem no outro. Eu sou a partidária também. E aí, queriam me colocar ou como a pior jornalista do mundo por ter falado fake news, ou porque eu era a maravilhosa por ter a única que ter tido mostrado aquela situação. Mas, na real, Ceará, a situação aconteceu, eu tinha todas as provas, todos os documentos, toda a gravação. Então, não foi uma fake news. Não foi. Foi para o ar e nós provamos que foi verdade. Tanto que, depois que a matéria foi para o ar, a gente conseguiu uma medida, né, do governo que tirou todas as multas dos caminhões que já tinham sido multados. Então, graças a toda essa repercussão, o meu trabalho serviu para que algo fosse mudado. Mas eu fui muito atacada, eu fui muito esculachada dos dois lados. Direita, esquerda, centro.
Então foi um período muito difícil, porque você está no olho do furacão. Você acha que, assim, você acha não, né? Você tem a prova disso, então, que um jornalista com uma boa matéria, ela pode mudar o rumo de uma decisão judicial, o rumo de alguma coisa, um furo de reportagem, alguma coisa que você pega ali na hora, muda uma pessoa que ia ser presa e não vai ser mais, por exemplo. Sim, o governo baixou uma portaria para que nenhum caminhão fosse multado nesse período de que não estava instável o estado lá do Rio Grande do Sul. Então, eu acredito que quando você é um bom jornalista e você tem esse poder, e na verdade o nosso papel é esse, é sempre questionar, mostrar, tá ali para, né, tá cobrando o poder público. Então, eu não fiz a matéria porque a matéria existiu de fato, né? Então, eu estava ali, eu vi a situação, eu falei, ué, mas por que os caminhões foram parados? Aí, mas por que veio essa multa? Não, mas não é doação? Aí eu comecei a fazer as perguntas. Então, não era porque eu quis. Não era porque você queria, né? Não era que eu queria que aquilo acontecesse. Não, aconteceu na minha frente. A minha amiga até fala, nossa, mas você é realmente cagada. Desculpa a palavra. Mas é que tudo acontece com você. Tinha que ser na sua frente, um comboio de caminhão bem... Assim, isso na minha carreira aconteceu muitas vezes. Eu sempre fui cagada. Teve alguma outra assim parecida? Conta um aí pra nós. Para eu ser contratada na Record de Belém, eu flagrei um roubo de material de construção de uma obra da prefeitura. Eu estava passando e aí eu achei estranha a movimentação de um cara com um caminhão colocando o material de construção de uma obra da prefeitura no caminhão dele. Aí eu fiquei vendo de longe, pedi pro cinegrafista filmar. E aí a gente descobriu que o material estava sendo roubado. Aí eu, cara de pau, fui lá com o microfone ligado. Entrevistou o cara, o ladrão? Aí ele começou a correr, saiu depois, aí foi para um depósito, aí a gente chamou a polícia, aí foi até o depósito, e aí foi assim que eu fui contratada na Record de Belém. Porque eu sempre tive esse pé quente. Lembrando, gente, ela fez isso em Belém. Eu sou boca de confusão. Belém não é brincadeira, não. Belém não é brincadeira, não. Então, dessa parte, voltando da nossa linha aqui, dessa parte do jornalismo, então, você acha que a pessoa não necessariamente tem que ser formada naquilo para saber aquilo que ela tem que fazer? Não. O que vai... O que vale tem um feeling, por exemplo, a gente na comédia, a gente fala que o comediante tem que ter o timing, né, da piada e tal. Sim. Tem um timing da reportagem, você fala, isso aqui não vai dar certo, isso aqui é o que vai ser filé. Sim. Você tem um feeling, por exemplo, você vai perceber, você tem que ser muito atento, você tem que ser muito observador. Por que eu observei essa situação aí de Belém? Porque eu estava olhando, né, e vi que tinha alguma coisa diferente. Então, você começa um olhar jornalístico, muda tudo, né? Não é um olhar de uma pessoa comum, é que nem um médico, ele tem um olhar para você diferente, ele toca aqui, ele vai saber. O jornalista ainda mais se também. for o João de Deus ainda, né? Tem um toque totalmente diferente. Então, é isso. Então, eu acho que não sou completamente contra que não se tenha diploma, mas eu sempre recomendo os meus alunos do curso que façam, sim, a faculdade, porque eu acho que é importante você ter essa base. Mas muitos profissionais estão há 40, 50 anos aí na rua, fazendo muito boas matérias e, enfim, exercendo lindamente a profissão e não têm o diploma. Mas eu acho que hoje essa molecada precisa, sabe? Porque uma molecada que chega no meu curso sem saber escrever um parágrafo, sem saber fazer uma vírgula, sem colocar uma pontuação, sem saber o que é lead, sem saber o que é título. Assim, a molecada chega muito crua. Então imagina, se não fizer faculdade, não sabe, tem que fazer um curso de português, escreve mal. A geração Z escreve mal. É uma geração que eu acho que está com outras questões assim de responsabilidade social, tá uma geração mais engajada politicamente, mas é uma geração meio alienada para outras coisas, assim, sabe? Então, eu percebo sim que os meus alunos mais novos desse curso chegam com uma base muito ruim. Por isso que eu falo, tem que fazer pelo menos uma faculdade. Essa galera que você está falando, que faz o curso com você, já se formou? Não, porque tem só galera querendo. que nem fez a faculdade, só vai fazer meu curso. É tipo um cursinho para você ir para a faculdade. Isso, é. É um preparativo para... Deixa eu ver se eu quero isso mesmo. Aí vai fazer o curso da Márcia. Porque o meu curso tem um pouco de tudo da profissão. Então, aí muita gente começa assim, 18 anos, para eu ver se eu quero jornalismo, eu vou fazer o curso da Márcia primeiro. Para testar. Só que a galera chega sem saber escrever, assim, sabe? Sem saber o básico. Surreal. É surreal. Dá um pouco de dó, assim. Eu falo, vai ler. Você já leu o jornal hoje? Você já leu o quê? Qual o seu último livro? Jornal Hoje. Jornal Hoje. Você já leu o Jornal Hoje? Dá uma então. notícia agora aí, Márcia, que eu vim procurar uma forma para fazer o seu pão de alho.
Estamos aqui agora, ao vivo, direto da cozinha do Ceará. Nesse momento, estamos aqui com muita comida boa. O cheirinho você não está sentindo aí em casa, porque infelizmente televisão ainda não tem cheiro. Mas olha, ai, tá bom, viu? E eu vou dividir com vocês essa experiência enquanto ele está procurando uma forma para colocar o meu pão de alho. E quando sair, a gente vai mostrar ao vivo para você. Em instantes, hein? Não sai daí. Márcia, agora eu vou pôr o seu pãozinho de alho para dar uma leve... Tem gente que fala que carne é melhor que pão de alho no churrasco. Quer dizer, o contrário. Pão de alho é melhor que carne. Você Pão concorda? de alho é melhor... Se o pão de alho é melhor que carne? É. Eu não concordo. Eu não concordo porque eu sou um carnívoro nato. Eu tô perguntando pro churrasqueiro isso, né? Deixa eu ver como é que... Ah, é de lado. Aí. Aí. Forno pré-aquecido em quantos graus? Forno pré-aquecido em 250 graus. Se você quer fazer um belo pão de alho, a receita é simples. Você pega pão, você pega alho, coloca dentro e assa. Você tem um belo e gostoso e delicioso pão de alho. Mais informações no próximo bloco. Mas o meu pão de alho é especial. Essa receita Que eu você vou tem dar no seu pão hoje de alho? aqui. Deixa ficar pronto que eu vou fazer pra você. Ah, a receita dela de pão de alho. Não saia Não daí sai que tem a daí. receita de pão de alho da Márcia Dantas. Como que surgiu o pijamar? O pijamar foi uma loucura, porque a minha mãe, ela perdeu o emprego logo depois da pandemia. E eu fiquei pensando numa forma de ajudá-la. E eu tinha acabado de mudar de casa, eu dormia de roupa velha, e aí o apartamento novo, todo bonito, a gente tinha construído, passando 6 meses de obra. Aí a minha mãe falou, não é possível, você vai dormir com essa roupa velha na sua casa nova. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, é verdade. Eu tô com uma casa nova, um novo companheiro, né? Tô aqui numa vida nova. Não faz sentido eu dormir toda, né, uma roupa furada. Daquela roupa, sabe, de abadá. Como dizia minha filha quando era bebê, fululada. Fulhulhada. Então, eu comecei a pensar nisso, que as pessoas tinham que, antes de dormir, ter esse momento único, principalmente as mulheres, de se cuidar, de ter uns 15, 20 minutos ali, que você faça seu skincare, que você coloque um pijama gostoso. Só 15? É. Porque a O que gente que tá tem que acontecendo lá em colocar casa, a então? criança pra dormir. Não, ali é meia hora, 40 minutos lá em casa. 15 minutos é pouco. Eu demoro também pra fazer meu skincare. O Rafa fala, nossa, você demora mais pra tirar a maquiagem do que pra colocar, pra fazer. Mas então, e aí eu pensei que quando eu coloquei o pijama, a minha mãe foi atrás e comprou o pijama novo, mudou um pouco o jeito que eu imaginava a minha rotina de sono, sabe? Eu acordei, me olhei no espelho com o pijama, me senti melhor. Não virou apenas um pijama, virou uma questão mesmo de autocuidado. E aí, Virou uma parte do seu dia a dia. sim, da minha rotina. E aí mudou mesmo, melhorou a minha rotina. Eu falei, por que então eu não começo a empreender com isso? Porque quando eu postava os pijamas, assim, nos stories, eu recebia centenas de mensagens. De onde é esse pijama? De onde é esse pijama? Aí eu falava, não é possível. A pessoa tá me perguntando de onde é o pijama. Aí eu tentei fazer uma parceria com a marca. E a marca, cagou pra mim. Pra variar, né? Pra variar. Aí depois que aparece que é legal... Aí, resumo, eu fiz a minha marca e hoje tenho mais seguidores do que a marca que vendia. E aí eu fiz a minha. Então, Aí depois hoje... não quer saber por que é mandado embora do SBT. Aí. porque eu sou empreendedora, rapaz. Então. Aí os caras olham e falam... Mas então, eu acabei fazendo isso, começou como uma brincadeira e depois começou a dar certo também. Então, hoje a gente revende algumas peças de uma fábrica e eu também tenho coleções exclusivas, que são as private label. A gente, por exemplo, eu gostei dessa estampa aí da sua camisa. Aí eu vou mandar fazer um pijama dessa estampa, que vai ser só para minha marca. Então, o design fabrica a estampa e eu mando para essa fábrica fazer uma coleção exclusiva. Então, são 100 peças. 200 Certo, a pessoa peças. faz... Eu quero fazer para um evento. Isso, eu posso mandar fazer. Vou também casar e quero dar de presente pra para o todo pessoal mundo. o pijaminha. Posso mandar fazer. Na época de Natal, nós temos os pijamas família. Vai para toda a família igual. Aí tem? Tem, eu vou mandar para vocês, então. Ó. Eu quero fazer, Tem. eu quero fazer um da família toda, que Vamos. esse ano agora a gente está querendo passar o Natal em Boston, lá no meio da neve. Então vamos E lá. aí fazer aqueles pijama xadrez. A gente vendeu um ano. Nossa, vendeu muito. Só que se for fazer um pro meu sogro, você vai ter que usar um lençol king size para poder de pano xadrez, entendeu? Aí tem que ser aquele pijama de flanela, né? Que é um pouco mais quente. É, a gente mais chegou quentinho. a fazer numa fábrica só com flanela também. Só que o flanela vende menos, porque, gente, hoje em dia que inverno que a gente tem, né?
Aqui, Pois é. no Brasil, a gente só tá tendo verão praticamente. Então, eu foco muito em coleções de verão, de outono. No máximo, uma malha um pouquinho mais grossa e de calça. Mas o que vende mais é short, camiseta, verão e pijamas mais leves, assim. Veja a notícia. Márcia Dantas insiste em dizer: as pessoas não gostam da grossa, preferem a fina. Isso é, na malha é. Na No malha. tecido é. Na notícia, foco na É notícia. porque a fina, ela vai pra todo lugar, né? A grossa, ela é... Ela não entra em todo lugar. Não. Não, é uma dificuldade, né? Ali é. Tem que ter um manejo, assim. Tem que tomar cuidado. Não é impossível, né? Mas Não é impossível. pode causar danos. Falando nisso, você vai querer a linguiça como? Tem de... Você falou que a fina era melhor. Não, volta, assim, ó. volta, corta pro Ceará dizendo que a fina, ele gostava da fina. Corta! Queimou o melhor. pão de alho. Puta, queimou mesmo. Não dá tempo. Queimou mesmo. Ah, não. Queimamos a Nossa. primeira leva. Vamos para a segunda. Mostra o pão de alho queimado. Esse aqui... Me dá um aí, deixa eu ver se tá queimado mesmo. Não, tem uns que estão mais tostadinhos. Não, mas não vamos comer esse, não. Ah. Não tá queimado não, sabia? Não queimou. Ai, senhora, só porque eu vim. Não, Você tem fez mais. Isso comigo. Eu me conheço. Sério. Eu me A culpa conheço. foi minha, porque eu fiquei te distraindo. Você não olhou pro pão de alho. Eu me conheço. Olha, você comprou mais um. Ah, não tem jeito, né? Pão de alho é assim, você esqueceu, Ferrou. queimou. Mas o pão de alho não dá pra fazer aqui também, nessa não? Então, dá. Não fica... É só aquele assadinho, né? Por completo e tal. Ô, Márcia, me fala uma coisa, enquanto eu coloco a outra leva de pão de alho aqui. Uma coisa importante. Você fala do pijama, que é uma parte empreendedora, que você teve e tal. Mas você não falou para mim ainda desse novo projeto que você vai fazer aí do YouTube. Você comentou em off ali, mas o pessoal não está sabendo disso ainda. Como é que vai ser isso aí? É verdade, é o MD News. A gente começou com um projeto no Instagram. MD News. News, isso. Márcia Dantas News. Isso. Primeiro, um Insta de notícias. Para Certo. quem não sabe, o Insta de notícias é o que o Bate já tem, o que o Léo Dias já tem. E poucas, na verdade, não tem nenhuma mulher que tenha o público que eu tenho que faz esse mesmo trabalho na internet e no Insta. Então, primeiro, eu foquei no Insta de notícias. A ideia é fazer um site, o portal MD News. Ah, vai ter um site. Eu pretendo ter um site para linkar as duas coisas. E YouTube vai vir de plus, entendeu? Então, o primeiro foco foi o Insta de notícias, que depois vai se tornar o site, o MD News. E aí, o canal no YouTube, ele vai ser um combo. Ele vai ser um pouco de notícia, um pouco de entrevista, um pouco de entretenimento. Eu já fiz uma entrevista com a Mara Maravilha, quero fazer uma entrevista com o Ceará. Mas na hora. E Só aí, chamar. vai ter um canal também que é o MD News Entrevista. Vai ser só para entrevista e o outro vai ser só para jornalismo e entretenimento. Então, a gente está criando agora... Inclusive, muitos estudantes meus, que foram meus alunos do curso, estão se candidatando para trabalhar comigo. Estão recebendo currículo de todo o Brasil. Olha como é que é a pessoa. Isso que é legal, né? É legal, você consegue mão de obra barata, né? É muito legal. É porque eles aprendem. Eles querem portfólio. Lógico, eles e outra, e não, assim não por nada, mas eles já saem, ele se dedica mais porque ele já sabe que ele pode sair dali trabalhando. trabalhando. Mas eu acho que tem muita oportunidade na internet hoje. E esses jovens, eles chegam, às vezes, sem uma experiência, querendo um currículo de entrar numa televisão, entrar em outro lugar. E a internet pode ser esse lugar de experiência, de criar portfólio. Então você vai criar o MD News. O MD News. MD News, tudo, todo dia, 24 horas. Olha, no YouTube vai ser uma vez por semana para começar o projeto. Então a gente vai começar em vídeos uma vez por semana. Tipo, vai resumir as notícias da semana e vai ter sempre uma entrevista também. E aí no... Cortar isso, soltar. Isso, e soltar. Mas pro Insta, não. O Insta tá toda hora lá. Toda hora, Caiu o sabe? avião, eu tô lá. Tá todo mundo, as notícias vão chegando. Mas você pretende ir aos lugares ou você vai mandar os correspondentes? Hoje a gente tem muito freelancer que faz matéria para todo mundo, faz para site. Então eu recebo muita informação de graça do povo. Certo. Porque muita gente já me segue, grava no celular e me manda. Então muita coisa exclusiva. Ontem a gente publicou uma agressão exclusiva que foi de um seguidor. Ele me mandou, Márcia, aconteceu isso na frente da farmácia, eu bati sem querer no carro e tal.
Bati sem Ele querer. bateu, gente, no carro do... Ah, tá. Eu achei que ele tinha batido na pessoa. Falei, como é que a pessoa bate sem Não, querer ele na bateu outra? o carro sem querer num carro de um rapaz que estava estacionado. O rapaz saiu do carro e espancou ele. Aí tem a câmera de segurança com a agressão. E aí ele foi, registrou um boletim de ocorrência. Então eu recebo muita coisa de seguidor e de pessoas que já acompanham o meu trabalho há muito tempo. Aí é legal, porque as pessoas confiam em você. Falam assim, não, eu vou mandar pra Márcia porque ela é confiável, eu quero que ela publique, eu quero que ela fale. Eu vou indicar um negócio legal pra você. Fala. Muito legal. Vou indicar você pro pessoal da TVC, TV Connect lá nos Estados Unidos. Você conhece, não? Não. Tem uma TV nos Estados Unidos, chama TV Connect. Eu tenho um programa lá também. Uau. E eu vou indicar você para você fazer todos esses conteúdos e soltar para eles lá. Também. Nossa, me manda. Porque aí eles têm algum jornalismo aqui do Brasil? Eles não. Olha aí, ó. Não tem. Tem os jornalistas lá. Eles fizeram a cobertura do Trump lá, não sei das quantas. Você viu uma entrevista do Marçal para um cara lá com um microfone vermelho? É aquele microfone vermelho lá. Ai, me indica então. Vou te indicar, Olha, porque isso que você vai fazer, você já vai pegar resumido pros caras, você E só eles já vende mandam. para eles. Exato. E aí eles pagam por eu querendo já negociar. Paga em dólar. Pago em dólar. Paga em dólar! Põe aí. Opa, o pão de alho. Opa, pão de alho. E aí? Agora tá bom. Não se metam no pão de alho. E esse canal que você falou é só YouTube também? É um aplicativo. Quando acabar aqui, eu te... Ah, me manda. Boa. Olha aí que bonito que ficou agora. Agora sim, olha a Mostra diferença. agora, cameraman. Olha a diferença do queimado. Então chegou o momento que todos esperavam. Me dê seu Chegou. prato. Eu posso fazer a minha receita? Pode, você Agora é faz. o momento da receita do pão de alho. Ó, esse aqui ainda tá quentinho. Você acha que você come 3 espetinhos? Não, só um. Só um? Espetinho, só, é. Aí você vai querer a tradicional, a brasa ou a... Ah, com provolone, Com provolone. né? Por favor, caprichado. Aqui. Pães de alhos. Agora a minha receita é Qual essa. que é a sua receita? Me explique. Você pega o pão de alho, abre ele, corta a linguiça e aí você faz assim, ó, xuxa a linguiça no pão de alho. Vai virar um pão de alho com linguiça. Essa é a minha receita. É um pão com né? linguiça. Não Sabe tem como que chama isso no interior? Buraco quente. É? Já existe isso? Não, o nome disso é buraco quente. Você pega o pão, enfia a linguiça lá dentro e come. Oxe, eu não queria não, viu? Pode comer. É o pessoal aqui, tudo com fome, ó, salivando. Gostoso? Olha, essa linguiça é fina, mas tá boa. É fina, mas funciona, né? Foi errado que eu casei, né? Então, teve essa história aí que você casou novamente. Novamente não, né? Eu nunca tinha sido Você nunca casada. tinha sido casada? Então Eu retire morava novamente. junto, Você morava. casou. Olha aí Casei. como é ruim o cara ser ruim, tá vendo? É isso que dá. Ó. O cara não sabe o que tá falando. Mandou um casou novamente. Mas tudo bem. Mas em outubro, eu sou recém-casada. E Boa tá gostando energia. da vida de casada? Ah, não mudou muita coisa, né? A gente morava junto já, então só foi uma... Só muda o título. É, mas ele tá mais empenhado. Acho que pro homem dá uma... Ele tá mais preocupado. É, o provedor, né? Provedor e tal. Mas não deve ser fácil para um cara ser casado com a pessoa que, tipo assim, isso é uma âncora. Sim. Quando que desprende a âncora da Márcia, por exemplo? Porque às vezes você carrega esse título de âncora para sempre. Não, e o pior, ele é jornalista também. Ele é? Então, a gente acaba discutindo muitos assuntos relacionados ao jornalismo. E, às vezes, a gente discorda de algumas coisas. Então, teve uma vez que eu falei pra ele, eu falei, opa, calma aí, você tem que lembrar que você não tá falando só com a Márcia jornalista aqui, você tá falando com a sua mulher. Então, Porque ele tava assim, porque isso, porque aquilo. Falei, cuidado com o que você fala. Você calma que você não tá falando só com a mulher, com a jornalista. Então, a gente teve algumas discussões nesse sentido, mas é bacana, porque o casal acaba crescendo também, né? Com a briga, com a discussão, você acaba amadurecendo o casal. E ele leva bem, só que ele é um cara completamente alheio, ele não gosta de aparecer. Ele não é um cara de vídeo, ele gosta de escrever, ele é um jornalista de bastidor. mais fechado, vamos dizer Mais assim. fechado. Então eu tive que respeitar, por exemplo. Antes eu ficava muito filmando ele e tal, story, blá, blá. Ele falou, amor, não gosto. Não é meu.
Então a gente respeita, né? Não dá pra você ficar, né? Meu bem, você está invadindo o meu espaço. Pois é. Então eu respeito. Mas hoje ele já leva bem, assim. Hoje ele já entende. Hoje ele já aguenta. Já aguenta. Então agora a gente vai comer batendo um papo e daqui a pouco, logicamente, eu vou sentar onde Márcia está, comer o meu espetinho e ela vai lavar a louça que ela está comendo, porque pelo menos tem que pagar a diária lavando a louça que veio aqui. Até já. Márcia, agora é o seu momento. Ai, meu Deus. Sei que pode parecer um pouco sexista isso, mas... Vou estragar minhas unhas mesmo, é brincadeira. Tem luva aí, não tem a luva? Precisa não, é unha em gel. O que é a unha em gel? Unha em gel de vidro, sabe? Mas você lava a mão, não lava? Lavo, claro. Aí você toma banho, passa shampoo, Claro, sei lá. então não vai estragar. Eu acho que não tem tanta diferença do detergente. Será? A gente não pode fazer propaganda da internet. Não, é IP. É Então, Me mas dê. é só para ter o motivo da gente fazer esse último quadro. Que tem é a fazer- ver com o nome do... É o último quadro, que é o seu Cozinho Você Lava. E fazer perguntas agora sobre o seu trabalho. Vamos. Certo? Certo. Como que é os bastidores do jornalismo? Também são competitivos assim como na comédia? É pra falar a verdade ou politicamente Total correto? verdade. É o momento de lavar a louça Fala, suja. A louça suja. Olha, tem muita cobra comendo cobra, muita gente querendo puxar pro seu tapete. O negócio é pesado. É pesado. Você já assistiu uma série? Pode falar de série, não pode? Pode, Netflix. Chama Asas da Ambição. Asas Uma série da- turca. Nossa. E aí conta a história de uma jornalista, que é de âncora de um jornal, de uma bancada e tudo. E aí entra uma estagiária que quer passar a perna nela. E aí todas as... Tem acho que 3 ou 4 temporadas. E a menina consegue virar jornalista, virar apresentadora. E aí parece que ela cria várias ciladas e várias situações dentro do ambiente ali de trabalho para ferrar a âncora, que é a leoa da situação, que é a mais poderosa, que tem muitos anos de jornalismo. Eu vou te dizer que por diversas vezes eu senti que tinha gente, tipo essa menina ali, entendeu? Querendo só você dar uma escorregada para dizer que você errou. Mas acho que isso em toda a profissão, né? É, acho que em toda profissão, mas Mas você tá muito mais exposta quando você você tá na está televisão. exposto. Você está muito mais exposto. A história do ovo de Páscoa foi com você? Foi. Foi, mas aquilo foi um deslize do meu grande amigo Marcelo Torres. Ah, tadinho, gente. Ele foi puro. Eu juro, eu conheço ele não fez na maldade. O mesmo vídeo toda Páscoa eu recebo de todo mundo. Mas é maravilhoso. O cara dá notícia falando do ovo da Páscoa, Eu peço um de presente. aí volta para os dois na bancada. Aí ela fala, então, né, você já garantiu meu ovo da Páscoa, meu cara. Ou até 2. Ela não fala meu ovo da Páscoa, ela fala meu ovo. Você já vai me dar um ovo de presente também, Você né? vai me dar um ovo de presente, né? Ele, até 2. Gente, a piada é muito boa, realmente. E aí viralizou de uma forma absurda. E todo ano viraliza. E aí, tadinho, ele ficou mal. Ele ficou triste, porque de fato... Sabe quando ele pensou na ingenuidade? Ele diz que ele não pensou. Até 2. Ninguém acredita quando eu falo que ele não pensou. Mas eu conheço meu amigo, ele não fez na maldade. Entendi. Aí ele, pede desculpa pro Rafa e seu marido. Não, amigo, tá tudo bem. Ele foi padrinho do meu casamento, inclusive. Entendi. Levou ovo? Esse é o maior corte, hein? Ovo. Esse é o nunca ganhei ovo. Você acabou de estrear um novo quadro que chama O Melhor Corte. O melhor corte do programa vai ser esse aqui. Já pode cortar aí, editor. O melhor corte é esse. Mas você sabe que eu recebo muito direct com o pessoal perguntando se eu ganhei ovo ou não. Ainda bem que não recebe oferecendo, né? Ô, Márcia, deixa eu te fazer uma pergunta muito importante. Qual que é a sua última pergunta para a gente poder encerrar, você falar suas considerações finais? Qual que é a sua maior queixa do jornalismo hoje? Eu acho que os profissionais são um pouco valorizados como pessoas, como seres humanos. A gente viveu uma era em que o jornalista, antigamente, tinha que ser aquele profissional quadrado, aquele profissional que não podia sentir, que não podia sorrir, que tinha que ser praticamente um robô passando as notícias. Você vai ver no Fantástico. Exato. Eu acho que foi uma era linda também do jornalismo, mas hoje a gente vive uma outra geração. E eu sou da geração que jornalista sente, que jornalista chora, que jornalista se emociona, que jornalista, por que não, dança, se diverte,
sabe? E aí as pessoas, eu acho que hoje ainda tem que entender esse outro lado do jornalismo e olhar com menos preconceito. Eu acho que eu já fui muito vítima disso, até de amigos, de colegas profissionais, por eu ser uma jornalista diferentona, mais aberta ao digital, à influência e ao marketing também de internet. Como eu estudei muito isso e eu entendo que tem a ver com a minha autenticidade, eu não fiz simplesmente para viralizar. Eu fiz porque é meu, né? A Márcia é assim, alegre, feliz, e sou de Belém, sou de uma terra quente, tá em mim, né? Essa coisa de ser mais leve. E acabou que virou, porque jornalista, será que pode mesmo? Ou a credibilidade dela porque ela gosta de funk, por exemplo. Por que tem a ver o meu gosto musical com o meu lado profissional? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então eu acho que a minha grande queixa hoje é que a gente consiga ver os jornalistas por inteiro, pelo trabalho, e que a gente seja valorizado por inteiro também. Não é só a Márcia profissional, é a Márcia ser humano, a Márcia mãe, a Márcia mulher. Então eu queria que as pessoas me enxergassem como um todo. É isso. É isso. Abrace você também a campanha Jornalismo Também é Gente. Encabeçada por Márcia Dantas. E quem não abraçar? Márcia, teve alguma coisa que eu não te perguntei que você queria falar e não falou, e que você queria participar e não participou? Me sigam nas redes sociais, @MárciaDantasTV. O meu curso tá lá no marciadantas.com.br, que é o telejornalismo prático. O YouTube é o @MárciaDantasNews. Em todas as redes, eu tô no TikTok também, com mais de 2 milhões de seguidores, @MárciaDantasTV, e no Kawaii agora. Você tá no Kawaii também? Tô no Kawaii. Putz, eu entrei agora. Bom pra Kawaii. Bom pra Kawaii. Patrocina, Kawaii. Enfim, quem tiver interesse em patrocinar o canal, entre em contato comigo também, que a gente tá buscando parceiros aí. Exatamente. E você que está assistindo esse programa, faça o seguinte, já se inscreve aqui no canal Matheus Ceará TV e faça a sua subscribe, ativa o sininho, as notificações, curte o vídeo, que é para o YouTube entender que você está gostando do vídeo, outras pessoas vê esse vídeo também, tá bom? Então seja bem-vindo a Matheus Ceará TV, se você já está aqui, continue e tamo junto, porque eu sempre pergunto o nome desse programa. Se eu cozinho, você lava?